Vamos começar aqui a conversa sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos tentar abordar a coisa sob a ótica de qual o impacto dessa lei na capacidade das startups crescerem, se desenvolverem, e qual o impacto que ela tem e que nós devemos estar atentos quando a gente toma decisões sobre em que startups investir. Então, eu passo a palavra para o Álvaro, que vai mediar todo o encontro. Obrigado, Rubens. Um prazer aí moderar esse debate. Bem, rapidamente, eu sou sócio da Poly Angels agora há pouco menos que um ano, mas tenho um prazer de estar cada vez mais próximo de todos vocês. Eu sou sócio há 31, estou na PwC há 31 anos, 21 como sócio, mas estou até chegando no fim dessa parte da minha carreira na PwC, e minha ideia é cada vez mais atuar no meio de ativos ilíquidos e, mais especificamente, Venture Capital Startup. Então, estou no meio certo e esse tema aqui que eu vou moderar é muito relevante. O objetivo hoje é a gente ter uma visão não tão teórica, mas bastante prática de que efeito que isso dará nas startups, na capacidade delas crescerem rápido, como tem que ser, e competir internacionalmente. Obviamente, cada país tem suas legislações. A LGPD é baseada em legislações de outros países, a gente vai ver isso daqui a pouco com os especialistas, mas a gente quer ter essa visão prática se isso é um mínimo necessário ou se passou um pouco da conta e se criou alguns gargalos ou algumas dificuldades de fazer, de transformar realmente o dado no novo petróleo, né? Como se fala, data is the new oil, mas se a gente colocar muitas barreiras ao acesso aos dados, a gente pode tirar a competitividade das nossas empresas. Bem, para esse debate, a gente vai tentar dividir essa uma horinha que a gente tem em duas metades. A primeira metade, com uma visão de cada palestrante, aí entre 8 e 10 minutos cada um. E depois, a segunda metade, vamos estar aberto aí a perguntas de todos vocês. Rapidamente, os quatro palestrantes, temos o Marcos Barreto, que é professor da Poly há 35 anos, escreveu mais de uma centena de artigos e livros, sendo vários deles no contexto da LGPD, mais especificamente a LGPD Guia de Implementação, publicada recentemente pela editora Blusher, né? Acho que é assim que se fala, tendo atuado em uma série de projetos de adequação da lei e cibersegurança. O Pedro Gerrara, nosso segundo palestrante, também Poly, só que Pedro é um empreendedor, ele é o que sofre aí com os efeitos da lei e vai nos dar a visão de quem está tendo que se adaptar à regra, mas ele também é, obviamente, junto aqui na Poly, é investidor e consultor de startups, focado em dados de inteligência artificial desde 2013. Já fundou 4 startups, 2 já suportadas por VCs, e tem grande experiência com algoritmo de recomendação de anúncios para AdTech, e mais recentemente tem se especializado em algoritmos de interpretação de NLP, aplicados à educação e a contrato. O Henrique Haddad, é sócio do Loeser Blanchet e Haddad Advogados, atua há mais de 20 anos no meio de consultoria corporativa, e mais recentemente, obviamente, atuado em projetos de adequação à LGPD, e, obviamente, trabalha bastante com M&A, inclusive M&A de startups, e consegue avaliar aí que risco que isso vai ter no valuation, ou riscos jurídicos, vamos dizer assim, para quem não cumpre num eventual deal, né? O Henrique é bacharel em Direito pela Milton Campus, mestre em Direito pela University of Houston, e tem um MBA em Finanças pelo INSPER. E o último palestrante, o Rafael Valentim, advogado, também com ampla experiência em governança, direito digital e proteção de dados também. Tem atuado bastante mais recentemente com a LGPD, inclusive é coautor do livro LGPD e Direito Administrativo, publicado pela Revista dos Tribunais. Eu tinha preparado, né, alguns slides, né, para a gente começar, mas eu vi depois, né, que a Haddad também preparou alguns que falam mais da lei,
Então, eu vou deixar, né, os slides da lei, né, para a Haddad falar. Mas eu queria chamar a atenção, né, dentro da lei, para um aspecto importante dentro, né, dentro do contexto, né, que é, então, a gente está aqui não é para falar genericamente da LGPD, né, é para falar de IA, Big Data, né, e LGPD, né. Então, eu digo isso porque, né, porque eu tenho, né, trabalhado com vários processos e projetos de adequação à LGPD em empresas, né, e, né, a adequação em si tem lá suas chatices, né, realmente, né, então, assim, é mais uma coisa para fazer, né, é mais uma coisa que as pessoas vão gastar tempo, então acho que, né, esse é um pedaço da conversa aí que acho que é relevante também para a gente, sei lá, eventualmente trazer, se houver o interesse do grupo, né? Mas, né, o primeiro tema é LGPD e inteligência artificial e dados, né, de uma forma geral, né, para aprendizado de máquina, né? E então, nesse contexto, eu queria aí chamar a atenção, né, para algo que a Haddad vai depois detalhar, né, que é o quê? Toda vez que você vai tratar um dado, né, você precisa, né, se enquadrar dentro de uma das hipóteses, né, que a lei traz, né, e que a Haddad vai trazer. Então, né, vocês podem ignorar o resto que ele vai falar, né, nessa introdução, mas presta atenção no pedaço das hipóteses, né, porque senão o resto da conversa vai ficar meio estranha, né? Então, presta bem atenção nas hipóteses, porque no final de contas, né, é isso que vai dizer ou não se você pode ou não fazer o que você quer fazer, né? Então, dito isso, né, eu, né, devolvo a palavra para o Paulo. Obrigado, Marcos. Vamos passar para o Pedro. Pedro, pode entrar na sequência? Eu, apesar de ter vindo aqui hoje para falar da perspectiva do empreendedor, né, então tem algumas startups de machine learning que estão sofrendo um pouco aí com a questão da LGPD, toda essa burocracia que ela traz. Mas eu queria só começar trazendo um pouco do histórico do porquê que ela existe. Então, eu comecei minha carreira de empreendedor com uma rede de anúncios que conecta, ela ainda existe, né? Uma empresa que conecta anunciantes com aplicativos. E a gente é uma rede, e eu só contar essa história para vocês entenderem do porquê que um mercado que não tinha nenhum tipo de regulação, ele era um pouco absurdo, né? Então, eu era um intermediário. Eu sou ainda, né, uma empresa que, com um pedaço de código, o desenvolvedor do jogo, então, o desenvolvedor do jogo, ele pega um pedaço de código meu, coloca dentro do jogo dele, e chamando esse código, ele pode chamar anúncios para monetizar o aplicativo dele. Então, imagina que quando um usuário baixa um jogo, ele está baixando também esse meu pedaço de código. E eu sempre achei um pouco assustador o que eu consigo fazer com esse pedaço de código que está dentro de um jogo que não é meu, é um jogo de um terceiro, de um usuário que nem sabe que eu estou lá dentro. Então, você acaba indo embarcado num aplicativo, entra num aparelho, uma pessoa que seus códigos ali esteja, né? E lá nos primórdios, quando lançou a Apple Store, lá em 2010, 2012 no máximo, quando já veio também a Google, né? Eu, com esse código, eu conseguia pegar quase toda a informação que existia no celular. Então, eu conseguia pegar nome de usuário, eu conseguia pegar identificador único, MAC address, eu conseguia pegar... Numa época era possível pegar todos os aplicativos que a pessoa tinha. Por quê? Porque não tinha regulação. A regulação era ao contrário, né? Valia tudo. Então, era um negócio muito surreal. A gente começou a criar alguns algoritmos para saber se a pessoa era homem ou mulher. E aí, perdão, né? Aí Apple e Google começaram a perceber que estava várzea e foram aos poucos bloqueando. Então agora tem um identificador de anúncios. Então o usuário pode decidir se manda aquele identificador ou não. Então foram eles mesmos bloqueando certas informações, mas a gente conseguiu começar a criar algoritmos usando os aplicativos que as pessoas tinham.
Então, se a pessoa tinha um aplicativo de fazer gravata, eu assumia que tinha uma alta probabilidade de ser homem. Se tinha alguma questão de controle de ciclo menstrual, eu falava, então é mulher. Então, a gente conseguia fazer uma série de inferências com os dados que eu não deveria nem ter esses dados. Era um pouco assustador, porque o cara não baixou nada meu, assim. E mesmo era ainda mais estranho que o usuário fazia o login pelo Facebook, no aplicativo, né? E aí eu acabava recebendo os dados do Facebook da pessoa, que ele fez login em mim. E o que era mais louco é que no começo, o Facebook, quando você extraía os dados, então eu me loguei num aplicativo e esse aplicativo tem direito a acesso aos meus dados. O Facebook dava os dados dos meus amigos também. Eu conseguia acessar uma rede bizarra. Então imagina que, por causa de um aplicativo que eu baixei, que tinha um site, tinha um código que eu não sabia, o dado de um amigo meu foi parar na mão de um terceiro que eu nem sei quem é. Então, ainda é, né, uma terra de ninguém, da qual eu faço parte, com a minha empresa, que é uma rede de anúncios, mas que vem sendo, aos poucos, vai tendo um pouco de ordem, né? Então, você deve ter acompanhado o Cambridge Analytica, né? Foi aquele caso das eleições do Trump. Mas, para mim, ali, o grande erro deles é que eles não apagaram os dados que o Facebook mandou apagar. Então, eles faziam uma série de pesquisas assim dentro do Facebook e se aproveitavam do fato do Facebook estar dando não só o dado da pessoa que respondeu a pesquisa, mas ele dava também o dado dos amigos. Então, a Cambridge conseguiu criar uma base aí de mais de metade do eleitorado americano fazendo essas pesquisinhas dentro do Facebook. Então, apesar de estar vivendo o lado de ter que fazer toda essa burocracia dessa implementação e ser um empreendedor que talvez sofra mais com isso, eu me sinto um pouco mais aliviado de ver que tem pelo menos alguém olhando para esses dados, porque antes era realmente, sei lá, era uma loucura, terra de ninguém, assim. Talvez, acho que a gente vai entrar na discussão com o pessoal que entende melhor da lei, será que a gente passou um pouco, ela está muito limitada ou não? A gente pode discutir, mas alguma coisa precisava existir, porque senão estava sendo de controle, assim, na minha opinião. Obrigado, Tayara. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês e poder falar sobre um assunto tão quente como esse aí. Pegando aí o gancho dos comentários aí do Pedro e do Barreto, de fato, não é exatamente, Pedro, uma lei tão inovadora assim, vai. Eu vou apresentar aqui, vou abrir aqui a apresentação, só para mostrar alguns dos slides que nós montamos, apenas para nos guiar aqui nessa conversa. Sim. Agora, o que a lei que entrou em vigor agora em setembro, ela, assim como o Tayara comentou, ela se baseou fundamentalmente na GDPR da Europa. Tá? A GDPR da Europa ela foi implementada em 2018, ela foi emitida em 2016, ela teve também um período de carência de 2 anos, né? Assim como a nossa aqui, por essas idas e vindas aí de MPs que foram levadas à votação, tentaram postergar, né, a entrada em vigor, apesar das sanções estarem lá para frente, agosto de 2021, agora a lei entrou em vigor, efetivamente, né? Só que ela fez o quê? Ela organizou de uma forma um pouco mais contundente, aí, Pedro, que é talvez o ponto aqui para colocar, tudo aquilo que já era legislação que protegia, de certa forma, os dados pessoais. Isso que busca a lei. A lei busca proteger dados pessoais e tão somente pessoais, qualquer que seja o modo de armazenamento, né? Mas nós já tínhamos o Código de Defesa do Consumidor, nós já tínhamos o Marco Civil da Internet, a própria Constituição já tinha um artigo desde 88 prevendo, né, a proteção basilar, um direito pátrio, né, e basilar a proteção do dado. E nós já vínhamos visto o Ministério Público já há algum tempo e com mais ênfase a partir do momento que a GDPR entrou, né, um pouco no radar. Em 2018 foi aberto um canal de denúncias direto com o Ministério Público a partir da edição da lei, né, por mais que ela tivesse aquele período de carência de 2 anos. E o Ministério Público já vinha aplicando multas, né, sanções aí contra incidentes de privacidade, tendo como base essas leis que eu citei, né? A lei Geral de Proteção de Dados veio agora e organizou isso de uma forma
muito bem estruturada, né? E buscando um pouco dos conceitos da GDPR, mas que não são tão inovadores assim, né? Então, isso traz, de certa forma, alguns benefícios e alguns ônus também com ele, né? Com esse novo sistema, com esse novo arcabouço jurídico. Os benefícios são, né? Nós estamos agora, para trazer alguns dados aqui que eu acho, do ponto de vista de investimento, nós estamos falando aqui de investimento anjo, são positivos, tá? Isso coloca o Brasil agora como um dos países que tem uma lei geral de proteção de dados bastante, vamos dizer, rigorosa nos aspectos de atender de forma eficiente o que se espera de um arcabouço jurídico em relação à proteção de dados. Isso nos torna elegíveis, do ponto de vista da proteção de dados, para entrar no CDE. Isso já abre uma porta tremenda. Claro, tem mais de 80 outras regras que precisam ser observadas para que o país entre, mas isso já abre a porta para o CDE também, para a gente se tornar elegível. Tá? E, com isso, todos os investimentos que podem vir para o Brasil. Do ponto de vista de compliance, não deixa de ser atraente também, né? Ou seja, você está cumprindo com uma regra que tem por objetivo garantir o direito de privacidade, a transparência, né? O desenvolvimento econômico e tecnológico, como vocês podem ver aqui no slide, né? Sem deixar de respeitar outros direitos, né, de consumidores, né? Aumentando a confiança na sociedade e observando, acima de tudo, a segurança jurídica nas relações. Então, como alguém comentou, e isso também estava no nosso chat, quando a gente estava trocando alguns dados anteriormente, realmente a lei, assim como o GDPR, aqui no Brasil, veio para proteger o dado pessoal, para ele não se tornar um dado tão obsoleto a ponto de expor uma pessoa sem que ela tenha esse conhecimento, né? Então, o novo petróleo, como nós falamos, né, que agora virou o dado pessoal, ele vem, mas com uma regulamentação, como disse, trazendo benefícios, trazendo também ônus. Ônus do ponto de vista de sistemas, né? Agora, nós temos que nos equiparar, né? As empresas, especialmente aquelas empresas B2C, que trabalham com o dado pessoal como objeto da atividade, sobretudo como o Facebook, como o Google, como outras mais, né? Que vão ter que se equiparar para ter sistemas contra qualquer tipo de vazamento, que protejam a segurança da informação, e B2B também, né? Talvez com menos ênfase, mas também, de igual maneira, tem que se adequar à lei, né? E qual que é o benefício para as empresas? Do ponto de vista de startups, também isso abre um leque de atividades enorme, né? De pensarmos em soluções voltadas para a adequação da lei geral, né? Por exemplo, como produto, os sistemas de anonimização, né? Quando o dado pessoal ele é anonimizado, ele deixa de ser regulado pela lei, porque não é uma informação que possa individualizar uma pessoa, né? Possa caracterizar quem é aquele indivíduo, que possa determinar quem é o indivíduo. Então, é um bom negócio, quer dizer, a gente começa a ter também uma abertura de opções para negócios de startups nesse segmento, né? Por outro lado, obviamente, aquelas startups que atuam em negócios B2B vão trazer isso também em seu benefício, para se regular, para se equiparar. Já pensando, muitas delas, né, a grande maioria que está iniciando suas atividades, não vai ter que enfrentar, por exemplo, problemas que outras empresas já históricas, né, já com uma atividade há muitos anos, têm, como um legado de informações, né? Vocês já vão pensar no negócio que, de largada, vai ser concebido sob o contexto de privacy by design, que é um princípio, um conceito que a lei traz, né, de você criar um produto ou um serviço já olhando para a proteção daquele dado pessoal que possa envolver aquele serviço ou aquele produto baseado na lei. Então, acho que as startups já saem, pelo menos, na frente nesse aspecto, né, de iniciar as atividades. Eu estou trazendo aqui os pontos positivos, tá? É claro que, com tudo isso, a gente tem uma série de
iniciativas que têm que vir junto, né, de adequação de sistemas, etc. Mas eu acho que é para o benefício da transparência, para o benefício das empresas, no sentido de atração de investidores que estão olhando, assim como o compliance, como é a LGPD, olham também, por exemplo, questões como ESG, de governança corporativa. É um novo mundo. É um novo mundo onde os stakeholders exigem a satisfação em relação às suas pessoas, ao ambiente, em relação ao titular de um dado cuja informação está sendo tratada pela empresa. Bem, acho que você pode usar mais uns 3, 4 minutinhos para dar uma base aí de onde você vê mais dificuldade de aplicação da lei, né? Ou, ao contrário, se há alguma interpretação de flexibilidade, por exemplo, dependendo do estágio, do tamanho da startup, da empresa, qual o uso que ele vai dar para o dado, se puder dar uma visão assim, um pouco mais pragmática, mas ao mesmo tempo dos caminhos que a lei permite. Vamos lá, então. Rafa, eu vou passar então a palavra para você, para a gente ir passando a apresentação, ok? Acho que, primeiro, gente, obrigado pela atenção de vocês, boa tarde. Acho que vale a gente falar desse primeiro ponto dos dados e depois a questão das bases legais, que a gente já deixa todo mundo em equilíbrio com relação a alguns conceitos básicos. Então, gente, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela parte do princípio de que os dados pertencem ao titular dos dados. E o que são esses dados? Basicamente, qualquer informação que possa ser utilizada para a identificação do titular. Então, ela utiliza essas novas nomenclaturas. Então, desde aquele pedaço do código que o Jahara falou, até questões mais claras, objetivas, como nome, RG, CPF, telefone, tudo isso, tudo que pode ser utilizado de maneira direta ou indireta para atingir, para identificar o titular dos dados, ele é considerado dado pessoal para fins da lei geral. E alguns desses dados, eles recebem um tratamento um pouco mais específico. E o nome desses dados são dados pessoais sensíveis. São dados que permitem você identificar origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato e dados de saúde. Dados genéticos, dados de biometria, que muitas das startups acabam trabalhando com isso. As startups que vão para a área médica, elas acabam entrando nisso daqui. Eu vou trazer a problemática nos próximos slides. E o outro conceito importante é o de tratamento. A Lei Geral de Proteção de Dados, assim como a GDPR, trouxe um conceito extremamente amplo de tratamento. Basicamente, tratamento é tudo desde o momento em que aquele dado entrou na empresa até o momento em que ele é descartado, em que você não é nem o momento em que você não mais o utiliza, porque você pode parar de utilizar o dado, mas continuar com ele armazenado em algum canto. Enquanto ele estivesse armazenado e não sendo utilizado, ainda é tratamento de dados, ainda está sob o contexto da Lei Geral de Proteção de Dados. Passa para o com exceção dos dados anonimizados, como eu comentei há pouco, né? Ou seja, são aqueles dados que com alguma reverse engineering, não reverse engineering, mas uma alteração dos códigos não identifique uma pessoa. Então, o dado anonimizado não estaria sujeito à legislação, à Lei Geral de Proteção de Dados, e como nós falamos há pouco, se me uma permite, área também, claro. Por favor. Um complemento rápido, até para já colocar alguma pimenta, né? A gente normalmente, quando pensa em anonimização, frequentemente as startups falam de criptografia, né? E a criptografia não anonimiza dados. Então, isso já fica aí mais um tema para, eventualmente, quem tiver alguma questão sobre isso, puxar esse tema. Mas, enfim, muita gente pensa que criptografia basta e não é o caso. E a criptografia, tipicamente, é reversível. É reversível. Então, se a gente pode tirar já uma primeira conclusão, estamos entendendo que se a ideia é ter o dado para fazer um machine learning, para ensinar um algoritmo com volume de dados, para que ele siga, aprenda, desenvolva e siga para um lado ou para o outro, isso funciona. O que eu não posso é usar o dado com o objetivo de individualizar o dado e devolver ao dono daquele dado uma proposição específica para ele, baseada no dado que eu tirei dele. Mas se for para ensinar
um algoritmo via... Então, eu não estaria prejudicando essa capacidade. Não sei se vocês podem confirmar aí. Toda É um pouco coleta mais de dados que complexo que você isso. fizer, toda coleta de dados que você fizer, Tayá, a coleta em si é um tratamento, né? E como a gente vai ver aqui mais para frente, esse tratamento agora ele tem que atender 10 princípios fundamentais, todos, né? Você tem que entender finalidade, necessidade, transparência, segurança. Então, sempre você parte da premissa de que de quem você coleta informação, aquela pessoa que tem o seu dado coletado, ela sabe para que ele está sendo coletado. Tá? Ou seja, e para quão necessária é a coleta daquela informação por quem está controlando aquele dado? Deixa eu provocar um pouco mais. Quer dizer, se eu quiser pegar um dado seu para dizer que é homem, sei lá, de nível social tal, com idade tal, e que tem determinadas características de consumo. Mas eu não sei mais que é o Henrique Haddad. A partir desse momento, eu não tenho nenhuma forma de voltar ao Henrique Haddad e dizer: Henrique, agora estou te oferecendo esse livro, essa música, porque eu sei que você gosta disso. Eu simplesmente peguei o seu dado de consumo, por exemplo, mas eu deixei de individualizar o seu nome. Eu simplesmente sei que é homem, idade tal, nível social tal, e que faz esse tipo de consumo para alimentar um banco de dados médio e eu possa ter uma inteligência média de consumo de um homem com essa idade. Mas eu não devolvo, não tenho nem como, nem se eu quiser devolver a você, porque deixei de te individualizar. Isso você me diz que eu também não posso fazer, porque eu estaria aprendendo com o seu dado, mesmo não individualizado. Não, se você parte da premissa, como o Rafael colocou, que o dado pessoal que é amparado pela lei é aquele que permite que aquela pessoa, aquele indivíduo seja identificado. A partir do momento que você coleta dados que não o identifiquem, esses dados não estão sujeitos à proteção da lei. Então, eu vou dar um exemplo. Que é um homem de 48 anos, branco, nível social tal, nível acadêmico tal, e aí eu aprendo com seus dados, né? Consome tal coisa, viaja para tal lugar, faz isso, faz aquilo. Mas eu não sei mais, a partir desse minuto que é o Henrique Haddad, eu não consigo voltar para você. Então, isso eu posso fazer. Acho que isso pode fazer. E você pode ter várias, assim, milhares de situações, milhares de indivíduos com esse perfil, né? Justamente a falta de identidade, como você não identifica o indivíduo, não faz com que aquele dado esteja amparado por esta lei, né? Eu ia dar um exemplo prático. Eu fiz um projeto e o projeto era utilizar o consumo de mídia das pessoas, mais especificamente de notícias, e criar um algoritmo de recomendação para clusters, para que diariamente eu enviasse uma newsletter com notícias de maior interesse para aquela pessoa. E a forma que a gente fez foi: mandou todo o dado, mas ao invés de me enviar o e-mail do usuário, ele me mandava uma chave, um identificador, e eu, a partir daí, trabalhava só com esse identificador. Então, eu consegui fazer todo o treinamento da modelagem em cima do identificador, e eu devolvo isso daí, e eles acabam fazendo o trabalho em cima. Então, o dado que foi compartilhado comigo, ele foi anonimizado, então eu não consigo identificar, então ele não era mais um dado pessoal, mas o cliente tem a chave, ele consegue fazer o uso da minha tecnologia. Então, no final, a gente conseguiu trafegar dados não pessoais e conseguiu ter o benefício de uma comunicação personalizada, porque ele tem a chave, eu não tenho. E ele tem o direito de tratar aquele dado porque você está acessando o site dele, né? Você logou no site dele, né? Então, a gente conseguiu ter o benefício aí do algoritmo de recomendação em cima de dados anonimizados e o cliente conseguiu fazer uma newsletter personalizada. Esse exemplo do Pedro é precioso, gente, porque ele traz aí, né, várias questões, né, essenciais na compreensão, né, do espaço de atuação, que não é só em machine learning, né, é em geral, né, até de melhoria do processo, né. Então, né, eu estava fazendo um trabalho numa fábrica de aparelhos para surdez, né, e eles mandavam o nome, né, do cliente para o chão de fábrica, né.
E aí eu falei, gente, se vocês mudarem o processo, a gente, né, simplifica enormemente, né, a exposição, porque é só não mandar o nome, né, para quem interessa no chão de fábrica saber o nome do cliente, né? E então, assim, de uma forma geral, né, esse é um pensamento muito importante, a gente ter isso claro. A gente pode fazer muita coisa, né, na ponta da startup, recebendo dados que a gente não sabe, né, exatamente esse exemplo de Pedro, né? E quando quiserem dar esses dados, a gente recusa, né, que é uma outra coisa importante também para orientar as startups, né? Então, ou seja, a startup vai... Não, é mais fácil para o cara exportar. Não, a gente não quer esses dados. Acho que a outra coisa que eu queria chamar a atenção no exemplo de Pedro é isso, é que essa deve ser a atitude. Se quiserem te dar dados para você guardar, diga que não, né? Porque se você conseguir trabalhar sem eles, ótimo. O que é importante a gente ter aqui, que é a parte até que o Marcos falou que era a mais relevante para vocês prestarem atenção. Basicamente, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela coloca que o dado é do titular. Para você utilizar esses dados, você precisa se apoiar em uma hipótese de exceção para a utilização dos dados. Essas hipóteses, elas são as bases legais. Algumas hipóteses elas são mais restritas, outras hipóteses elas são mais abertas. Algumas se aplicam só para dados pessoais, outras se aplicam só para dados pessoais sensíveis. São aqueles dois conceitos que a gente falou há uns 10 minutinhos atrás. Então, a principal base que a gente ouve falar é a do consentimento. Mas o que é importante aqui, a gente tem em mente, não tem nenhuma hierarquia entre as bases legais para a utilização. Então, não é porque o consentimento é a primeira, o consentimento foi a que mais se divulgou na mídia, na época em que a Lei Geral de Proteção de Dados estava sendo discutida, que ela é mais importante que as outras. Ela vai ser utilizada da mesma maneira que qualquer outra base legal que consta aqui nesses 11 itens. Consentimento é uma dessas bases. Outra base é cumprimento de obrigação legal e regulatória, que é relevante aqui no Brasil, principalmente em razão do número de leis que a gente tem, o número de demandas que você precisa realizar só para cumprir uma lei. Por exemplo, leis tributárias, que você tem que guardar as informações durante 5 anos, porque ela pode ser, o fisco pode questionar alguma questão. Se enquadra aqui dentro do cumprimento de obrigação legal regulatória. A gente tem execução de contrato, que também é uma base legal muito utilizada, que ela existe dentro de contextos de contratos firmados entre as empresas e os titulares. Essa daqui é uma base que é muito relevante para as startups também. Eu vou trazer alguns exemplos delas, só vou fazer uma geral sobre as principais que são mais importantes sobre o ambiente das startups. Tá? Então, a primeira, segunda, terceira, execução de contratos. A próxima, exercício regular de direitos, seja em processo judicial, administrativo ou arbitral, e também vai ser utilizada em contratos. Está aqui a número 6. Outra base que é relevantíssima é a do legítimo interesse. Acho que se a gente ficar nessas 5 bases, como de limitar a nossa discussão a essas 5 bases, já é bem interessante, porque já dá muito material. Isso daqui dá dias de discussão. Legítimo interesse do controlador ou de terceiro é uma base que até os 45 minutos do segundo tempo ali do processo legislativo, ela não tinha entrado na Lei Geral de Proteção de Dados. E é uma base que existia no ambiente europeu. Mas o legislador brasileiro entendia que se o legítimo interesse entrasse na lei geral, haveria um abuso por parte das empresas. Então, eles colocaram algumas regras que são até mais rígidas do que as regras que existem na União Europeia para a utilização do legítimo interesse. Basicamente, o que é o legítimo interesse? Ele nasce para ser uma base aberta, para ser uma base em que se permite a avaliação, que se permite a discricionariedade, em que sempre que a empresa optar por utilizar o legítimo interesse como base legal para utilização dos dados, ele precisa avaliar. É uma finalidade legítima? Então, eu estou tratando os dados, e quando eu falo tratamento dos dados, lembra aquele conceito amplo, desde a coleta até o momento em que o dado é descartado. Eu estou tratando ele como para uma finalidade legítima, para uma finalidade concreta.
Então, eu não posso fazer um tratamento de dados baseado no legítimo interesse para atividades em tese. Os dados eles são limitados ao estritamente necessário. A lei ela traz exatamente essas palavras, estritamente necessário. E isso acaba causando um pouco de... ele traz mais rigidez, ele engessa a forma de tratamento. Eu não estou falando de dados pertinentes. Se o Henrique voltar no slide 5, vocês vão ver os princípios de tratamento da Lei Geral de Proteção de Dados. Um deles é o princípio da necessidade. Lá ele fala que o princípio de número 3, o princípio da necessidade fala que o tratamento dos dados vai ser feito quando necessário ou pertinente. Pertinente te dá uma margem para tratar certos dados, mas quando eles falam, quando a lei traz a utilização dos dados para o legítimo interesse, ela coloca estritamente necessários. Ela não fala de pertinência. Então ela acaba restringindo mais. E o terceiro ponto para você definir se o legítimo interesse pode ser utilizado é a proporcionalidade do uso com expectativa do titular. E aqui a gente acaba tendo realmente uma zona cinzenta. O que é proporcional sobre o ponto de vista? A empresa pode utilizar esses dados com a expectativa do titular que esses dados são tratados. Em algumas situações isso vai ser muito fácil da gente identificar. A empresa tem um site de vendas, eu sou consumidor, eu entrei, incluí alguns itens no carrinho, mas eu não finalizei a compra. Você discute aqui, olha, tem um legítimo interesse para você, empresa, entrar em contato com o titular para entender por que ele não completou aquela compra. Então, você consegue enquadrar aqui dentro. Agora, você pegar esses dados, porque eu coloquei os itens dentro do carrinho de compra, você transferir essas informações para uma empresa de marketing, para uma empresa terceira, para um banco que faz um financiamento, é muito comum esse relacionamento da empresa com terceiros que estão agregados ali naquele site, como o próprio Pedro falou, ele nem teve contato com o titular dos dados, mas ele recebia uma série de informações. Então, essas outras informações que você recebe, aí é muito difícil você conseguir colocar aqui dentro do contexto do legítimo interesse. E um outro item que vale a pena a gente discutir aqui é que o legítimo interesse é uma base que só pode ser aplicada para dados pessoais. Ela não é aplicada para dados pessoais sensíveis. Então, qualquer coisa que a gente esteja... Se nós estivermos falando de tratamento de dados de saúde, tratamento de dados sobre convicção política, sobre convicção religiosa, não pode utilizar o tratamento por base do legítimo interesse. Tem que ser escolhida uma das outras bases de tratamento de dados. Acho que vale só apenas fazer um parêntese só, Tayá, porque existe um dilema muito grande entre usar o consentimento, e muitas das empresas, muitos dos nossos clientes também têm dilema interno. Eu uso o consentimento ou uso o legítimo interesse, né? E a gente sabe que o consentimento ele tem uma fragilidade intrínseca, que a qualquer momento ele pode ser cancelado pelo titular. O legítimo interesse não, mas o legítimo interesse, como o Rafael falou, ele tem que se sustentar, né? Tem que atender todos aqueles requisitos para que ele se sustente dentro do teste de proporcionalidade que a gente chama, né? Mas vamos passar a palavra aí para abrir para as perguntas. A estatística europeia fala de que esses são os três principais, né? O consentimento, legítimo interesse e contrato. Aliás, na ordem, né? O legítimo interesse, contrato e consentimento. E, aliás, e na Europa, muitas empresas usam para fins de marketing, Marcos, foi um bom ponto que você levantou, o legítimo interesse. Sim. Tem por objetivo fomentar a atividade do controlador e, ao mesmo tempo, em tese, beneficia aquele titular do dado para quem aquela informação, ou de quem aquela informação está sendo coletada. E esse é o teste que tem que ser cumprido, né? Esta é a proporcionalidade que tem que ser provada em relação ao benefício que isso traz ao titular também. Vamos lá, vamos tentar seguir na ordem aqui. Acho que o primeiro que colocou uma pergunta é o Ricardo Oliveira. Ricardo, você não escreveu aqui, você quer falar da tua pergunta, por favor? Sim, Álvaro. Não, o ponto, bom, antes de mais nada, obrigado aí pela apresentação, pela explanação. É um tema extremamente sensível, né? O ponto é exatamente nesse último ponto que o Rafael comentou, da parte de dados. Eu entendi, ficou claro.
que uma empresa não pode, né, pegar os meus dados, ou seja por hábito, ou seja por nível social, econômico, qualquer que seja meu dado, e transferir para terceiros, para se beneficiar desses dados. Mas a própria empresa a qual eu faço contrato ou tenho algum negócio, ela pode usar esses meus dados para me mandar informações, ou, por exemplo, a Amazon. Você está lá, você é sócio do clube da Amazon, você faz compra, ele sabe seu hábito de consumo, ele sabe se você compra produto mais para eletrônico, mais para casa, e ele te enche de coisa, de sugestão para você comprar. Então, ele usa os seus dados de alguma forma para estimular o seu hábito de consumo daquilo que ele quer te oferecer. Isso é possível, a empresa pode usar para isso ou não? Tem um limite aqui, baseado na expectativa do titular. E essa é uma discussão que existe na Europa. E infelizmente aqui no Brasil essas discussões elas ainda não existem, elas existem no campo doutrinário e certamente elas vão chegar no judiciário. Então a gente utiliza parâmetros europeus para falar sobre essas expectativas. Ela pode utilizar seus dados para fazer essa propaganda dos produtos dela dentro de um contexto de expectativa. Por exemplo, se você comprou um produto de cozinha, há um legítimo interesse dela de te mostrar outros produtos de cozinha e há também o legítimo interesse e há uma expectativa tua dentro desse balanceamento que você possa optar por não receber mais esse tipo de informação, que é o que eles chamam na Europa de opt-out. Então ele vai te oferecer esse produto, mas ele também vai te colocar ali uma informação que, olha, se você não quiser mais receber esse tipo de informação, você clica aqui ou se descadastra e eu não vou mais te mandar esse tipo de informação. O que as empresas estão fazendo? Começou dessa forma, começou como um opt-out puro. Então, você recebe uma propaganda da Amazon, você podia fazer ali um descadastramento. As empresas elas começaram a cada vez mais segmentar esse opt-out. Então, quando você fala que não quer mais receber as informações, ele fala, mas espera aí, você não quer mais receber nenhuma informação minha, você não quer mais receber só informação relacionada à cozinha, você não quer receber informações de outros produtos meus, por exemplo, da linha automotiva, que eu não vou mais te mandar. E eles fizeram dessa forma exatamente para que você possa colocar tuas opções lá dentro e que a empresa continue tendo esse relacionamento com o titular dos dados dentro da esfera que interessa para ela. Então, no começo... Que pode levar para um consentimento, de certa forma, né, Rafa? Você não tem as características de um consentimento propriamente dito, que está aí, é uma outra discussão que existe na Europa sobre você utilizar os dados com o consentimento, mas sem todas as características dele, e isso não está sendo bem aceito pelas autoridades de lá. Eles estão entendendo que ou você tem todos os itens do consentimento, ele foi dado de maneira livre, expressa, ciente de toda a utilização. O que o Henrique está falando é de uma teoria que se desenvolveu lá chamada de soft consent. O que é o soft consent? Eu utilizo os seus dados, mas eu te dou a opção de dizer que você não consentiu com isso. Mas não está sendo bem aceita na Europa. A ideia é consentimento, legítimo interesse é legítimo interesse, e dentro desse balanceamento das expectativas do titular, para eu tentar atender a tua expectativa, eu te dou essa opção de não receber mais as propagandas e me dizer que propaganda que você quer receber. Eu queria complementar com dois aspectos essa resposta, né? Então, o primeiro, né, é lembrar que a gente, né, ao analisar aí uma startup, precisa olhar, né, com um pouco mais de detalhe o que ela está fazendo com os dados, né? Então, do tipo, né, mandar propaganda pode, mas contar para um amigo seu que você comprou uma geladeira não pode, né? Então, ou seja, quando a gente pega a lista de tratamentos, algumas vezes a gente vai precisar, aí, particularmente nisso que, né, pega esse pedaço, né, que é o uso dos dados pessoais, a gente vai precisar normalmente entrar um pouco mais no detalhe do que está acontecendo ali, né, dentro da startup, e não ficar só, não, né, o cara está vendendo na internet, não, peraí, né, vamos entender, né, como é que ele está usando esse dado, né? Então, esse né, acho que é um alerta aí adicional, né, na hora de fazer a due diligence para entender aí, né, a exposição ao risco, né?
O segundo aspecto, né, que eu queria tratar, né, ou comentar, né, é que para cada uma dessas coisas, né, há várias opções, né, e elas não têm ainda, né, nem na Europa nem no Brasil, uma decisão, né, definitiva, né? Então, o soft consent é alguma coisa que está aparecendo, beleza, né? Você, né, simplesmente suspender toda a propaganda, né, é uma outra opção, enfim, né, existem várias opções em cada uma das situações, mas a gente ainda não tem uma jurisprudência, nem na Europa, que já tem 2 anos de estrada, né, sobre esses temas. Aqui, como tudo, vai acabar no Supremo, né, então não tenho disso a menor dúvida, né. Nossa sorte é se isso acabar no Supremo. O azar é se isso acabar na Justiça Comum, ali no juizado especial, que ali o juiz não vai ter sofisticação para entender um legítimo interesse, por exemplo. E isso é preocupante. Ou ainda pior, Marcos, eu diria, sem nenhum demérito, mas pode cair também na Justiça do Trabalho, para aquelas situações em que o dado pessoal é de um colaborador de uma empresa. Então, ele vai levar, talvez, uma disputa relativa ao uso daquele dado pessoal daquele colaborador para a Justiça do Trabalho. E aí o juiz do trabalho vai ter que aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados. Quer dizer, aí começa, né, um imbróglio. Mas isso a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos para os próximos anos, né? Obrigado, gente. Vamos dar sequência, vamos tentar nas próximas respostas ficar entre 1 e 2 minutinhos cada uma para a gente tentar cobrir todas. A segunda é do Francisco, e o Francisco até depois redigiu aqui. Se não for só essa, depois você me complementa, Francisco. Mas a pergunta é mais viabilidade financeira de uma startup de contratar aí os consultores todos, às vezes tecnologia e jurídico, para fazer implementar a lei. Ele comenta ali que o que tem visto, que os projetos que ele tem visto começam na casa dos R$50 mil, quando ele avalia que as startups não têm condições para pagar isso, se teria condições aí, com valores menores, mais ao redor da casa dos 10 mil, viabilizar uma implementação de LGPD. Não sei se consegue dar uma visão disso. Tayari, eu posso passar a minha visão, de repente o Barreto também passa a dele, e depende muito do tamanho da empresa, tá? Ou seja, primeiro, acho que a empresa que trabalha com dado pessoal como objeto da atividade, ela tende a exigir um escrutínio maior dos seus sistemas, enfim, em relação à adequação da lei, ao contrário de uma empresa B2B que trabalha só com pessoas jurídicas, né? Vai ter um componente de dado pessoal no seu negócio? Vai, mas mais relativo aos seus colaboradores, muitas vezes trabalha com representantes comerciais, pessoas físicas, mais nesse sentido, menos como uma Google que trabalha com o dado pessoal. E, dependendo do tamanho da empresa, você tem menos ou mais interlocutores que vão processar esses dados. Numa empresa B2B, você tende a ter menos processamento de dados pessoais. Então, a extensão do trabalho, seja do lado da cibersegurança, e depois o Barreto pode comentar um pouco, seja do lado jurídico, ele tende a ser menor de adequação. Então, R$10 mil, R$50 mil, depende. Pode ser que R$10 mil seja suficiente. Você está falando de uma empresa pequena, com pouco processamento de dados, com pouquíssimos interlocutores, ou você está falando de uma empresa que tem 20 interlocutores, o trabalho pode ser muito maior, né? Você vai ter que ter preocupação de implementar sistemas de segurança que garantam, né, de certa forma, adequação em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, quanto a incidentes que possam ocorrer, e também do seu ponto de vista jurídico, de que você tenha certeza que todos aqueles dados processados, eles estão seguindo uma base legal, um princípio e todo um ciclo de vida útil definido dentro de um prazo que seja adequado para aquele processamento. Então, obrigado, Henrique. O próximo aqui, o Léo. Posso complementar até rapidamente, se me permitir, agora? Então, além dessa questão do tamanho, né, tem a questão, né, de quem está fazendo o quê, né? Então, primeiro, né, a gente entender que R$10 mil é o preço que você provavelmente vai pagar por um desenvolvedor de software por um mês, um cara bom, né, um cara sênior, né?
Então, o que a gente está falando é de gente sênior, né? Porque você não vai chamar o estagiário para fazer a adequação LGPD, né? Então, se a gente bota isso, né, dentro de uma perspectiva, né, do valor do trabalho, né, cara, vamos lá, vamos entender, né, qual é o valor do trabalho, né, que está envolvido. Então, não vou dizer que né, e o segundo é quem está fazendo o trabalho. Então, né, se a equipe interna consegue fazer tudo o que precisa fazer, beleza. Mas, assim, você vai desviar a equipe interna para fazer, né, estudar LGPD, né, na profundidade que precisa para fazer a adequação, não sei se vale a pena, né? Então, assim, é uma questão, né? A gente já passou por várias dessas, né, desses traumas, né, e continua passando, né, praticamente todo ano, né, com o trauma fiscal. Então, né, não existe empresa que não pague, né, um contador para tentar errar menos possível na parte fiscal. A gente passou e continua passando isso com a parte, né, trabalhista, né? Então, assim, tirando a coisa mais óbvia, né, a gente precisa de apoio, né, e esse apoio na parte trabalhista, eu estou falando de commodity quase, né, trabalhista e o fiscal já está fácil, né, então, né, então é um pouco aí do valor do trabalho, né, então, acho que precisa repensar um pouco os números. Desculpe, fui eu que fiz a pergunta, porque justamente isso que você acabou de falar. Essa adequação para a LGPD, ela ainda não é uma commodity, né? Então eu tenho visto, né, tenho oportunidade de ver alguns trabalhos sendo oferecidos e que estão completamente fora de parâmetro. Nós estamos tentando buscar, né, eu gostaria de saber se é possível encontrar uma parametrização, um parâmetro razoável, porque esses trabalhos estão sendo colocados, muitas vezes estão viabilizando, e é um trabalho muito importante fazer essa adequação ao LGPD. Então, eu acho que, pegando um pouquinho do gancho que você falou, não é uma commodity, ainda não está comoditizada, a gente está tentando adequar o orçamento das startups para esse trabalho tão importante. Mais ou menos nessa linha. Entende? Assim, eu tenho feito esse trabalho, né, em algumas startups, né, com um valor mensal, né, e que, né, sei lá, se passar um ano, vai chegar nos 60 mil, no número que você falou, mas é um valor mensal das horas, né? Então, né, a minha equipe, enfim, né, tem trabalhado. Eu não estou aqui vendendo projetos, gente, por favor, desculpa, né? Mas é só para dar um exemplo, né? Cara, assim, claro, tem uma startup muito early stage, né, que não tem faturamento, aí fica difícil, né? Aí realmente vai ter que ir no investimento, né? Não tem. Mas também, né, a gente tem essa questão, né, das perfis de risco, né? Uma startup muito early stage, né, vai ser pouco provavelmente afetada por alguém nesse estágio de early stage. Então, ela pode, eventualmente, essa é outra ideia, né, deixar para trabalhar essas questões um pouco mais para adiante, né? Viver no risco por um tempinho, né? Então, onde há talvez alguma coisa para ser validada, mas é algo que numa consulta se pode definir, né? Assim, existe, né, alguma coisa de profundamente errado no modelo de negócio que está sendo proposto em relação ao LGPD, né? Isso, né, uma consulta num escritório, né, de um par de horas deve resolver esse tema. Não, profundamente errado, dado que você falou, não tem. Então, beleza, toca a vida. Francisco, eu diria que depende muito da extensão do escopo do trabalho, né? A gente pode trabalhar com um escopo mais enxuto, se é uma empresa early stage, como o Barreto colocou, onde já indique já quais são as ferramentas, quais são as soluções que você precisa ter para que você já desenvolva o seu negócio de forma adequada, de forma aderente à lei, né? O privacy by design. Então, você já pode ter essas indicações sem necessariamente fazer um grande inventário de dados pessoais, porque você não vai ter. Isso, por outro lado, diminui o trabalho também, né? Uhum. Então, é uma questão de definição de escopo, voltada às suas necessidades e dado o tamanho da sua empresa. Então, se encaixa o valor e o escopo de forma adequada
dentro das suas expectativas. Agora o Léo acho que tinha uma pergunta aqui. Léo, por favor. Oi, pessoal. Parabéns a todos. Obrigado pelo material que vocês estão trazendo. A minha pergunta é o seguinte: na apresentação sobre bases legais, vocês mencionaram que não existe hierarquia entre esses princípios, né? Sendo que o número 1 é o consentimento. Mas aí tem ali algumas bases que são importantes, como, por exemplo, proteção ao crédito e à fraude. Então, a pergunta é a seguinte: se se o meu aplicativo, no intuito de proteger um cliente que está sendo fraudado por um hacker, por exemplo, comprando produtos ou serviços que não fazem parte do hábito de consumo que eu conheço, isso justifica eu intervir em proteção protegendo esse usuário sem o consentimento dele? Quer dizer, eu entendi corretamente que a proteção à fraude e ao crédito, elas são um salvo-conduto para que a startup ou a empresa já estabelecida, enfim, possa tomar uma ação proativa de proteção ao crédito e à fraude. Tá, eu ia dizer que sim, de certa forma. A gente precisa só fazer algumas distinções aqui, porque a prevenção à fraude ali ela é uma base que só se aplica para dados pessoais sensíveis. Ela é feita no contexto de autenticação do titular dos dados, para justificar um tratamento de dados para fins de autenticação do titular. Então, a base para dados pessoais comuns é a base do proteção a crédito. Então, assim, se a atividade que você está desenvolvendo ela está voltada para esse contexto de proteção a crédito, é algo que pode ser desenvolvido sim. Que tem de peculiar nessas duas bases legais? Elas não existem na Europa. Essas duas bases legais elas são consideradas dentro do contexto de legítimo interesse lá na Europa. Então, aqui no Brasil, a gente ainda vai construir o entendimento delas. É natural que esses buros de crédito utilizem a base legal de proteção a crédito para justificar o tratamento dos dados, mas também é natural que outras empresas que façam também background check de empresas ou de pessoas voltado para crédito, que se utilizem dessa base legal, sim. É algo que a gente vem construindo, já é aceito por quem está montando esses projetos de adequação. A prevenção à fraude só que especificamente para dados pessoais sensíveis. Barreto, pode complementar. Essa hipótese acho que entrou, né, para facilitar a discussão, né, em aspecto coisas como Serasa, né, e assim, tipo, já nasce, com uma validade por definição, né, então, né, mas realmente, né? Não, então, então sabe, já nasce com selo de tipo, toca aí porque pode, né? Então não é a empresa usar, né, um serviço desses de score de crédito, né? Mas realmente ela ter o tratamento de score de crédito, né? Então isso nasce com uma proteção específica, né? Mas como o Rafael falou, né, é uma coisa que entra dentro do legítimo interesse, né? Então, né, mas na lei brasileira saiu aí destacada. Eu até acho bom que tenha saído destacado, que é uma discussão a menos, né? Uma base legal a mais, né? É muito pressão das instituições financeiras para que existisse. Juarez, por favor. Sem dúvida. Eu tenho um comentário e uma pergunta. No exemplo que o Pedro trouxe, da questão de que alguém gera o dado, passa para ele e ele nem sabe o nome, e aí vocês conversaram que um banco de dados criptografado ele não é considerado porque você pode recuperar esse dado. Eu entendo também que o exemplo do Pedro, a informação está em 2 lugares. Eu acho que é menos trabalho você quebrar uma criptografia de um banco do que você tentar achar essa outra tabela que cria o link entre o dado da pessoa, o nome da pessoa e os dados que foram passados, né? Eu acho que o trabalho é muito mais simples você conseguir a união dessas tabelas do que quebrar uma criptografia. Esse é um comentário, eu queria
entender o que vocês acham. E segundo, depois de que todo esse estudo foi feito e o ambiente é totalmente monitorado, com várias ferramentas que hoje existem no mercado, que você acaba identificando se alguém está querendo fazer alguma coisa com dado, caso haja um vazamento, que um hacker vai lá e coleta esse dado, e você tem prova que você contratou uma consultoria, fez exatamente tudo que foi feito, gastou fortunas com tudo, pagou 50 mil, 100 mil, e mesmo assim o hacker foi lá e roubou o dado. Eu queria entender como é que essa empresa fica exposta na questão jurídica, apesar dela ter contratado uma empresa, consultores e investido muito nessa segurança. Bom, começando aí pela segunda questão, né, a gente tem aí, né, uma separação, né, entre aquilo que você faz e aquilo que o ladrão, vou chamar o hacker de ladrão, né, está fazendo. Né? Então, a LGPD cuida, ou trata daquilo que você vai fazer. Então, você deve, né, ser diligente. Né? Então, a ideia, mais ou menos, é que eu, né, que sou dono do dado, né, te entreguei uma joia, né, que é o meu dado para cuidar, né, e você tem que ser diligente em cuidar, né, porque eu te entreguei o meu dado para você cuidar, né. Então, você não vai largar em cima da mesa, você não vai, né, deixar, sei lá, a porta aberta, sei lá. Você vai tomar todos os cuidados, você vai ser diligente, né. Mas, cara, né, se entrar um ladrão, ele eventualmente vai roubar a joia, né, que eu deixei para você cuidar, né. Essa coisa é separada, né, em domínios bastante distintos, né. Então, a LGPD cuida, né, daquele que exige, né, que você seja diligente, né. Então, você não vai deixar, sei lá, né, o backup do seu banco de dados, como aconteceu com o hospital aqui em São Paulo, né, o backup do seu banco de dados num GitHub público, né? Você não foi diligente, né? Você deixou a porta da casa aberta com a minha joia lá dentro, né? Então, a questão aí, inclusive, não é nem no cybersecurity, sabe, extremado, né? Não, a gente está falando de ser diligente, ou seja, de tomar cuidado com o cuidado que deveria sempre haver, né? Com as coisas dos outros, né? Quando a gente é chamado a tomar conta da coisa dos outros. Né? Não, se o ladrão entrar e roubar a joia, se eu fiz um cofre lá, o melhor que tinha no mundo tal, eu não tenho uma responsabilidade em relação a isso. A lei LGPD não vai tratar essa responsabilidade. Não, isso cai em outra esfera. Né? Tá bom. A lei traz as responsabilidades, mas ela traz medidas atenuantes. Né? Você é responsável pela proteção do seu dado? Sim. Você é responsável por ser diligente, como o Barreto falou, para cuidar desses dados que são seus? Sim. Você provou que você adotou todas as medidas necessárias para se adequar à lei do ponto de vista de segurança da informação? Sim. São todas medidas atenuantes. Então, aquelas penalidades que estão previstas na lei que podem ser aplicadas, elas provavelmente não vão ser aplicadas com tanta intensidade como ocorreram com situações, por exemplo, que o Barreto comentou, e que a empresa foi multada porque não guardou a informação como ela deveria de forma diligente. Meu nome é Marcelo Viana, eu sou advogado também. Eu acho que só teria uma complementação aí que teria a responsabilidade à luz do Código de Defesa do Consumidor, né? Uma coisa é LGPD, né, que não, com certeza não teria essa responsabilidade, mas eventualmente algum dano gerado poderia ser buscado pelo consumidor à luz do CDC, né? Certamente. Aliás, é bom ponto, né, Marcelo, que você está trazendo, porque pelo Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade é objetiva. Exatamente. Né? Independente do sistema que você... Nós estamos falando aqui, certíssimo, Marcelo, mas nós estamos falando aqui estritamente de LGPD, mas claro. Se você está falando de um consumidor que foi prejudicado, a responsabilidade daquele que o prejudicou, ela é objetiva. Então, ele vai ter que ressarcir aquele prejuízo de qualquer maneira, independente do sistema de segurança que ela tenha usado. Acho que vale só complementar um ponto nisso daí, que, ok, de fato você não tem essa responsabilidade, mas você tem uma conduta que a Lei Geral de Proteção de Dados te coloca quando você é o controlador dos dados e tem um incidente desses de segurança. E essa conduta ativa é informar a autoridade nacional. Na Europa
tem uma linha telefônica e um e-mail específico para de cada autoridade nacional, que aconteceu um incidente desses, você liga direto para eles, informa, olha, aconteceu isso, teve tal foi o tamanho do prejuízo dos dados que foram furtados, geram uma consequência para o titular do dado ou não, e depois informar para o titular do dado que aconteceu aquilo e o risco que ele corre com os dados dele. Que a gente até vê, assim, frequentemente a Sony coloca que os dados dos cartões de crédito dos assinantes da PlayStation foram furtados, troquem suas senhas, avisem, alerta geral. Isso acontece já com uma certa frequência. Então, essas condutas, elas estão previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, e aí sim, se você tem um incidente de segurança, oculta isso para que não tenha um prejuízo midiático, e os titulares de dados venham a ter algum prejuízo, aí você consegue sim uma responsabilização do controlador. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Que a lei protege os dados de pessoa física ou jurídica também. Acho que o Henrique comentou que são as pessoas físicas que estão ao redor da jurídica, né? Os funcionários e colaboradores e tal. E também perguntou sobre roubo de dados, que a gente acabou aí de ter bastante questões. Marcos, não sei se tiver alguma coisa a mais, você levanta a mão. E a última questão, de uma certa forma, também fala sobre esse risco de roubo, risco cibernético. Pergunta se nós já temos um mercado segurador forte para isso, e até mesmo se as apólices, os custos de apólices de seguros estão proporcionais às medidas de investimento de segurança que cada empresa faz, né? Então, ou seja, quanto mais eu invisto, está mais protegido o cofre, deveria ter uma apólice menor, e se a gente já tem visto isso, é uma pergunta do Adam. Desculpa, não, é que eu tenho uma startup na área de seguros e realmente existe essa área, né? Mas existe sim bastante procura agora por esse tipo de produto. Desde antes da LGPD, até para questões de riscos cibernéticos, até, por exemplo, um ransomware tem cobertura para isso, e realmente a cobertura muda de acordo com as medidas de proteção que você tem, né? Feito uma análise de risco do seu ambiente, quanto mais medidas de prevenção você tiver, menos você vai pagar de prêmio pelo esse seguro. É uma alternativa bastante interessante também para esses custos todos que envolvem quando tem um evento de divulgação, investigação, isso tudo pode ser coberto por seguro também. Pessoal, palavras finais. Marcos, quer começar? Eu queria agradecer aí, de novo, a oportunidade de bater papo, sempre bom. Estou aí às ordens, né? Estamos lá no grupo, todo mundo junto, né? Então, quem quiser tirar mais alguma dúvida que eu puder ajudar, estou aí às ordens. Abraço grande, gente. Da mesma forma aqui, Barreto, foi um prazer ter participado, ter contribuído de alguma forma aqui com essa discussão que é muito rica sempre, é um assunto novo, né? Sempre existem várias questões aí a serem endereçadas, né? Em meu nome, em nome da LBH, do Rafael também, a gente agradece pela participação e fica à disposição de vocês para qualquer dúvida, para qualquer questão que vocês tiverem. Obrigado. Acho que tem muito conteúdo, a gente é invadindo, desculpa até se eu andei tentando acelerar as respostas, porque a gente fatalmente ficaria aí com o uísque com as respostas por mais uma horinha. Passa a palavra para o Rubens. Rubens, você quer encerrar, por favor? Muito obrigado, pessoal, pela presença. Acho que valeu a discussão. Obviamente é um tema bastante complexo, abrangente, com impactos bastante importantes. Então, isso daí é só uma pincelada para a gente começar a entender o tema. E, sem dúvida, é mais um aspecto que a gente tem que olhar a hora que está tomando decisões de investimento, né? Mas é bom saber que temos experts no grupo aí, qualquer coisa a gente apela para